Olá, jovens de todo o Brasil, jovens romeiros de todas as idades. Vai começar agora mais um episódio do nosso programa Jovem Romeiro. O nosso programa que alegra as suas tardes de sábado e traz para você aquele conteúdo pensado na juventude. Nós não estamos sozinhos aqui, temos vários amigos nessa mesa que vão tornar a sua tarde ainda mais agradável. Por isso eu quero receber aqui a minha amiga Poliana. Bem-vinda, Poli. Oi, Frater, tudo bem? Blender, Juliana, tudo bom? Muito bom. Como é que tá a galera aí de casa? Muito bom ver vocês aqui de novo, viu? E aí, Frater, que é ser jovem, hein? Olha, esse é um tema que vai tocar muito a gente, porque nós somos jovens e romeiros. Exatamente. E pra isso a gente tem aqui também com a gente o Blender, né? Bem-vindo, Blender. Exatamente. Oi, gente, de novo. Muito bom estar aqui com vocês hoje, novamente. Vou te perguntar uma coisa, Frater. Sim. Se você é jovem ainda. Amanhã velho será, com certeza. Muito bom, gente. Boa tarde pra todo mundo. Tô muito feliz de estar aqui de volta. Que legal, passamos bem a nossa semana já recebendo muito carinho dos nossos jovens que estão acompanhando o nosso programa. E hoje nós temos aqui uma presença ilustre também de alguém que é jovem e que está aqui também para nos ajudar a refletir um pouquinho ao longo deste programa. Nós recebemos aqui hoje a nossa psicóloga Juliana Meneghello, que está aqui com a gente. Muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui conosco. Prazer enorme, Frater, Poliana, Blender. Vai ser incrível aqui esse nosso bate-papo. Eu acredito que nós vamos conseguir agregar muito aí pro pessoal de casa. E você tem alma e coração, espírito, tudo jovem, Juliana? A gente tenta, né, Olha Frater? só que legal. Eu falo assim que a idade, quando a gente cultiva uma idade cronológica, porque a idade cronológica ela é inevitável, né? A questão é como que eu lido com essa idade cronológica. Se eu consigo cultivar uma jovialidade, e eu que trabalho muito com nicho em qualidade de vida, longevidade com qualidade, vai casar bem aqui o nosso tema de hoje. E já então, iniciando a nossa discussão do tema de hoje, que é justamente o que é ser jovem, começando bem o nosso programa Jovem Romeiro, nós sabemos que, segundo o Estatuto da Juventude, é caracterizado o jovem quem tem entre 15 e 29 anos de idade. Mas essa caracterização que é abordada não é suficiente para dizer tudo o que é a pessoa do jovem. E por isso hoje nós queremos tratar sobre esse tema da juventude e queremos entender um pouco em quais são as características dos jovens nos dias de hoje, no tempo em que nós vivemos, aqueles que estão também inclusive nos acompanhando neste momento. Para você, o que é ser jovem? Então, ser jovem é ter uma espiritualidade acima de tudo, mais leve, né? Porque a gente já lida com tantos problemas no dia a dia, tanta coisa pesada. E a pessoa, quando ela não consegue ressignificar os acontecimentos da vida dela, acaba que ela se fecha. E a pessoa, quando se fecha, ela tende a ser mais sistemática, né? E o ar, da energia da pessoa mesmo. A energia, ela transmite isso, né? Então, acaba que a gente considera a pessoa jovem aquela pessoa que cultiva a saúde espiritual, cultiva a saúde física, cultiva a saúde emocional. Eu chamo de tripé existencial, Frater. É mente, corpo e espírito. A gente tem que estar cultivando esse tripé existencial para haver um equilíbrio. É fácil? Não, mas é possível. Não é? Mas Tanta leva gente... tempo, doutora. Por exemplo, tem a maturidade também. Tem certas coisas que a gente só consegue atingir com maturidade, né? Será que nós, jovens, quanto mais jovens, a gente tem essa consciência toda? Ou será que precisa de apoio para isso? Sim, é importante. Na maioria das vezes é fundamental um apoio, suporte profissional, né? Se tratando aí do serviço de psicologia, que está à disposição de todos. Porque assim, nem sempre sozinha a pessoa dá conta, né? Então, assim, quando eu falo é possível, não necessariamente, Blender, a pessoa tem que passar pelas situações difíceis para ela amadurecer. Eu falo que o bom sábio é aquele que aprende com a experiência do outro, que já viveu aquilo. Então, assim, da gente ter essa perspicácia e estar sempre aprendendo, né? As pessoas jovens, uma dica que eu sempre falo, sempre deixo para os jovens: conversem, tenham relacionamento com pessoas mais velhas. A gente sempre tem algo a aprender com as pessoas mais velhas, né? Com as pessoas mais experientes, que já viveram muitas coisas, já passaram por muitas situações. Não necessariamente nós precisamos passar pelo problema para aprender a lidar com aquele problema.
né? Inclusive é uma forma até da gente se blindar, vamos dizer, Exatamente. né? E isso tudo faz parte da qualidade de vida, da longevidade com qualidade, do espírito jovem. Eu acredito que essa é uma grande lição que a gente pode deixar. Eu até queria pontuar duas coisas aqui. É porque a gente fala juventude, né? Igual o Blender falou, que às vezes a gente não tem a maturidade ali na juventude oficial, né? Da idade. Mas não pode ser confundido juventude com imaturidade, né? Uma coisa é você ter esse espírito jovem. Outra coisa é você ser imaturo. Tanto é que aí eu tenho certeza que tem muito jovem em casa que vai se reconhecer, né? Que às vezes o jovem é obrigado a amadurecer para lidar com os pais. Que tem Exato. muitos pais que na idade são maduros, mas na mentalidade são muito infantis, né? A idade mental não é compatível com Não a idade compatível. cronológica. É exatamente isso, Polly, que acontece. Muitas vezes. E eu vou te dizer, viu? É muito mais comum do que a gente imagina. É tipo a questão da adolescência tardia também, né? Isso, Que homens exatamente. adultos que deixam pra fazer as coisas de adolescente lá na frente, quando já tá mais velho, por exemplo. Exato. O Exatamente. que não é necessariamente um problema, né? Para as coisas boas. O problema é coisas quando é para as boas. coisas ruins, Quando né? vem carregado, por exemplo, de irresponsabilidade afetiva, por exemplo, já é um problema. Exatamente. Tem até, Blender, inclusive, na psicologia, agora fugiu o nome, gente. É uma síndrome dos homens, É mesmo? principalmente. Quando vão chegando ali os 50 anos, é esperado, tá? Que ele queira voltar até 18 anos. Então, vamos Essa é uma já tá fazendo perspectiva terapia, né? interessante. Já estamos fazendo, né, Blender? A cada programa que a gente vai fazendo aqui, a gente percebe que tem que voltar um pouquinho para trás de alguns assuntos na terapia. E essa perspectiva que a gente trata aqui sobre o que é ser jovem é muito importante porque nós falamos de gerações. Isso que você apresentou, começar falando desse assunto a partir da saúde, é pra gente às vezes um dado que é de novidade. Muitas vezes a gente pensa que em se preocupar com a saúde só depois de certo tempo que nós já temos de caminhada na vida, né? Pensamos que a saúde é uma questão de cuidado para quem já é adulto, quem está envelhecendo, mas a juventude é também uma questão de saúde, mas que leva ao mesmo tempo consigo essa questão familiar dos conflitos que são enfrentados pelos jovens, né? Igual vocês mencionaram tantas vezes, os jovens que precisam amadurecer um pouco mais rápido para lidar com situações que são próprias da família ou de seus pais. Eu acho bonito lembrar isso também numa perspectiva bíblica, porque para a palavra de Deus, a juventude, ela é também um dom. É Deus que nos concede a graça da vida e o jovem é aquele que pode ser instruído. Então, ele pode aprender justamente com as gerações que já passaram por algumas experiências. E a literatura sapiencial é rica nesse sentido. Mas uma coisa eu te pergunto, porque nem sempre nós temos uma convivência harmoniosa na qual o jovem é capaz de aprender com os seus pais ou aprender com seus avós, e tantas vezes isso gera até muitos conflitos que para os jovens naquele momento parecem ser irremediáveis. Como lidar com esses conflitos, ou como o jovem pode conciliar ali a sua vida de uma forma mais harmônica com aqueles que não são ali da mesma idade ou que não estão deste mesmo perfil que ele tem? Tem algo, Frater, dentro da psicologia que a gente chama de treino de habilidades sociais. Às vezes, como a Polly colocou, não necessariamente o filho vai ter uma maturidade, né? Ou os pais não vão ter essa maturidade, como ela mencionou. Aí entra a questão do jovem ter o discernimento de buscar conhecimento. Eu gosto muito de uma frase, eu falo assim, que autoconhecimento é libertador. Por quê? Porque a pessoa, quando ela começa a buscar pelo autoconhecimento, ela começa a ter domínio das fragilidades, das vulnerabilidades dela, e isso a torna mais resiliente até mesmo para enfrentar situações mais difíceis. Por exemplo, ter esse confronto, vamos dizer assim, que não seria necessariamente uma briga, mas a questão de ela ter uma habilidade para chegar no pai e na mãe, que são figuras de autoridade, né? Deveria ser, e contestar alguma coisa, discutir, não brigar, mas discutir um determinado assunto, né? E assim, a questão de não absorver, por exemplo, hoje a gente fala muito de família tóxica, ambiente tóxico. Isso tira a juventude de muitos filhos, anula a qualidade de vida dos filhos, muitas vezes.
Inclusive, O ambiente. Inclusive, uma característica da juventude que é de poder errar, né? Porque é lógico que os pais querem que aprendam, que, nossa, não cometam, mas é impossível. Vai errar. Você, uma hora vai virar pra sua mãe e pro seu pai falando assim, não, claro que comigo não vai acontecer isso. Aconteceu com vocês, é óbvio. Gente, já fiz isso, viu? Mas eu acredito, Mas olha, faz parte, né, também. Sim, e dependendo da idade, a gente sabe que tem aquela idade crucial ali da fase da onipotência. Então, assim, eu não vou passar por isso. Eu sei o que eu tô fazendo da minha vida. Qual que é a idade? Qual que é a idade? Eu Quer sou saber? dona da minha vida. A Geralmente, sua, Blender. Não, eu já passei dela. quando passa. Olha, eu acho que é importante mencionar que os jovens que são cristãos, que são católicos, passam por tudo isso também. Com Às certeza. vezes, os pais que percebem que os seus filhos ou os netos estão na igreja também não são isentos dessa realidade dos conflitos que a geração passa. E trazendo este assunto, eu acho que é importante a gente pensar, essa juventude de hoje, como ela está presente na nossa comunidade católica? De que forma a palavra de Deus tem alcançado os jovens? De que forma a devoção ao Pai Eterno também está presente nos nossos jovens? E para nos ajudar a falar um pouquinho sobre isso, nós vamos conversar com outro amigo nosso, que é o Miguel Arcanjo, ele que mostra um pouco da sua fé e devoção mesmo, tendo ainda pouca idade. Vamos falar então com o Miguel. Miguel, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Oi, Miguel. Boa Oi, Miguel. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Poliana, Frater, Brenda, doutora. Miguel, a produção contou pra gente que você tinha o propósito de conseguir um primeiro emprego e dar uma resposta à igreja de alguma forma. Conta pra gente um pouquinho como que é a sua relação com a igreja. A minha relação com a igreja é muito importante. Para mim é uma coisa assim que nosso Pai Eterno, para mim, ele é tudo na minha vida, tudo. E eu resolvi, então, ajudar a igreja de forma contribuindo o dízimo, né? E porque eu vejo melhorias, estou vendo que está tendo melhorias na igreja, como a reforma do telhado, né? E é isso. Que legal, Miguel. Miguel, você tem quantos anos? 16 anos. 16 anos, tem o coração firme na fé junto ao Pai Eterno. Tenho. Olha que legal, a gente está no programa que se chama Jovem Romeiro, falando sobre o que é ser jovem, e o Miguel nos traz um exemplo do que é ser um jovem romeiro, alguém que acredita no Pai Eterno, faz essa experiência de fé mesmo na sua juventude. Miguel, e como que era para sua casa, na sua família, essa experiência de fé que você tem? Os seus pais, as pessoas que moram junto com você, te apoiam, também são alcançadas por essa sua experiência de fé? São sim. Todos aqui em casa são, e todo mundo é devoto do Divino Pai Eterno, e aqui a gente tem muita fé mesmo, né, aqui, e direto a gente tem ido em Trindade, né, para cumprir as promessas, agradecer ao Pai Eterno por todas as bênçãos recebidas. Olha só, então vale a pena ser um jovem romeiro? Vale a pena. Que legal, então palmas pro Miguel, não é mesmo, gente? Tudo bom, Miguel? Muito obrigado, Miguel. Foi uma alegria conversar com você, saber da sua experiência de fé, que o Pai Eterno abençoe cada vez mais você e toda a família, viu? Amém, obrigado para todos vocês também. Um forte abraço. A gente deixa aqui um recadinho para os jovens que estão em casa também. Você é chamado a ser um jovem romeiro junto com a gente, a embarcar nessa aventura radical também da fé. Seja um jovem com a sua convicção de fé, amando cada dia mais o Divino Pai Eterno. Olha, a gente tem muita coisa ainda para falar aqui, eu percebi, não é mesmo? Tem Parece bastante. que a Poli e o Blender tem algumas discordâncias. Mas vamos Sempre, né? então... Sempre. Mas vamos então para um breve intervalo. Já já a gente volta e conversa um pouquinho mais com você que está em casa. Chame as outras pessoas da sua casa para acompanhar também. Até mais. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia.
Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o Jovem Romero. E olha, agora eu quero provocar vocês aqui um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Quero saber de você, Polly, de você, Blender. Vocês voltariam no passado e mudariam alguma coisa que vocês já fizeram e hoje fariam diferente? Olha, Frater, posso começar, Blender? Pode começar, claro. Eu sempre já me fiz essa pergunta, né? Que a gente vira e mexe se pega pensando no passado e tal. Mas eu só voltaria para a minha juventude, para a adolescência, assim, por exemplo, se eu pudesse ter o conhecimento de hoje. Porque senão não tem graça. Não faz sentido nenhum. A adolescência, assim, a gente é meio sem rumo mesmo. Os pais que lutem, sabe? Então, assim, se eu tivesse o conhecimento de hoje, eu acho que eu teria feito algumas escolhas. Talvez em relação, assim, à formação profissional, à realização de sonhos, por exemplo, de fazer um intercâmbio, ter sido mais responsável financeiramente. Olha só. Acho importante. Seria esse tipo de coisa. Não foi muito rebelde, não, Frater. Tô percebendo. E você, Blender? Acho que o Blender é um pouquinho mais rebelde, viu? Certeza. Eu quero Concordo. entender por que todo mundo tem essa visão de mim. Será eu por não sei quê? por quê, doutor, eu quero entender. Isso é bullying aqui comigo. Então conta pra gente seus arrependimentos, não todos. Vamos julgar aqui, todos Tá, me silenciosamente. julguem. Profissionalmente eu não mudaria nada, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Então profissionalmente não mudaria nada. Agora, eu mudaria algumas coisas relacionadas a companhias e amizades. Que realmente eu poderia ter escutado minha mãe em algumas coisas lá atrás, meus avós lá atrás. E eu teria mudado alguma coisa nesse sentido. E também sobre relacionamentos. Aqueles namorinhos de escola, namorinho de faculdade, algumas coisas nesse sentido, eu mudaria também. Que é uma realidade de todo jovem, né? A gente não tem como mascarar isso. Claro. Então eu mudaria essas coisas também, faria muita coisa diferente. Mas, como a Polly falou, só se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje. Porque a questão que eu falei no bloco anterior, da responsabilidade afetiva, é algo muito importante de ser discutido, principalmente entre os jovens. E é algo que, se eu voltasse lá atrás, eu mudaria realmente. Não, e hoje a gente entende dores e até alegrias que a gente sentia na adolescência muito melhor. Na época, adolescente é muito dramático, né? Tudo é muito grande, Tudo né? é muito grande, a gente sofre demais, mas se tá feliz, a gente tá feliz demais. E às vezes eu acho que nessa intensidade toda, a gente nem consegue aproveitar ou sequer ter uma lição daquilo, né? Tirar algum proveito. E olha, eu acho que um sinal da maturidade disso que vocês estão pontuando é que parece que quando mais a gente vai, às vezes, envelhecendo um pouquinho, a gente passa a entender melhor os nossos pais. Exatamente. Existe uma relação nisso, Juliana? Demais. Tanto a idade cronológica como as vivências que a pessoa teve faz com que ela se torne mais compreensível. Então é aí que começa a verdadeira amizade com os pais. Legal. Interessante isso. Aquela aproximação com os pais. Porque o que acontece, Frater? Principalmente na fase da onipotência, que geralmente vai até os 18 anos, tem uns que vai até os 30, 40. Mas geralmente é no máximo até os 18 que a gente fala, né? Dessa fase da onipotência. Mas o ponto ali crucial, 14, 15 anos, geralmente é quando o filho vê o pai e a mãe como rival. Realmente, Gente. É isso mesmo. Minha mãe não deixa, meu pai é chato. Tá contra mim, não quer me ver feliz. E essa- Ele não acredita no amor incondicional, ele nem sabe o que é isso, né? Porque o que ele vê é como aquelas falas, né? E aí a importância também, gente, depois nós podemos bolar aqui um outro quadro Sim. com as práticas educativas, Frater. Porque muitos pais, a forma que eles educam, a forma que eles lidam com os filhos, realmente potencializa mais essa impressão do filho. Minha mãe tá contra mim, meu pai tá contra mim. E é onde ele vai buscar na rua, onde ele sai dos princípios bíblicos, muitas vezes. Por quê? Aquela revolta, né? Fala assim, eu não sou amado, não sou benquisto, não sou compreendido pelos meus pais.
e na rua eu encontrei alguém que me acolhe. Só que esse alguém que acolhe, talvez é aquela É uma boa pessoa pessoa. de um relacionamento tóxico, que vai levar a pessoa para um mau caminho, que vai dar exemplos ruins. Olha o quanto é importante a gente falar, né, das práticas parentais, do filho, porque isso é questão hormonal, questão de percepção, por falta de maturidade. A gente, eu acredito que 90% das pessoas adultas, se for fazer uma pesquisa no geral, já sentiram os pais em confronto com elas, como se eles não quisessem elas felizes, Como se não amassem como se elas. não amassem elas. Mas e aí engloba muita coisa, incluindo isso que eu estou dizendo, o tipo de supervisão que é passado para os filhos, né? Muitos pais, por exemplo, não sabem separar. Eles trazem o estresse do trabalho, o estresse dos relacionamentos para a educação do filho. Então, o filho quebrou um copo, ele vai lá e despeja na criança, sendo que não é nem compatível o quebrar o copo com a forma do pai e da mãe lidar com aquilo, né? E tem o outro lado, né, Juliana? A permissividade demais, né? Que também é um problema. A linha tênue, né? Eu vi alguns estudos que, por exemplo, as pessoas que nasceram ali na década de 70 tiveram uma geração de pais, de 70 não, às vezes até antes, tiveram uma geração de pais e mães mais autoritários, muito severos, que talvez não demonstravam tanto sentimento, tanto amor. Aí essa geração cresceu, virou pai e mãe e falou assim, não, também quero que meu filho viva, seja feliz. E aí, o tipo assim, virou aquelas pessoas que falavam assim, tudo que eu queria era que meu pai e minha mãe falassem um não pra mim. Falasse assim, não, eu não posso. É aquela pessoa assim que sai de casa, o pai nem liga, ou a mãe nem liga, preocupada. Aí tem o excesso e tem a falta, né? Porque a permissividade em excesso, ela traz essa sensação pro filho de que ele não tá, que o pai e a mãe não tá nem aí pra ele. A negligência. A omissão. O padre Omissão. Fábio de Mello, se eu não me engano, fala isso numa música, eu acho, que é ser amado em excesso faz tão mal quanto não ser. Exato. Né? Isso. Essa rebeldia que você mencionou, ela também parece estar muito ligada ao fato desses dilemas do jovem que às vezes não são compreendidos, né? O próprio jovem às vezes tem um pouco de dificuldade para administrar os seus sentimentos, de se compreender, e talvez os pais também não conseguem compreender este jovem ou pelo menos criar um ambiente em que eles se sintam um pouco mais confortáveis, mais acolhidos. Dentro desses dilemas que os jovens enfrentam, você poderia mencionar quais são talvez as principais dificuldades ou dilemas que os jovens de hoje enfrentam? Em relação à forma que os pais lidam com eles? Isso mesmo. Sim, por exemplo, a má gestão das próprias emoções, Frater. Isso deveria ser obrigatório nas escolas. O mundo só está do jeito que está porque as pessoas ainda não aprenderam a gerir suas emoções. Muito bom. E aí há o ataque, há as guerras, há tanta notícia ruim que a gente vê na televisão. A influência das mídias também, das redes sociais, parece algo muito mais presente nos dias de hoje. De algum modo isso também pode afetar o jovem nesse seu desenvolvimento? Com certeza, porque tudo é aprendizado. Nós somos fruto do meio. Então, se a gente não aprende através do autoconhecimento os nossos pontos fortes, nossas vulnerabilidades, nossos pontos fracos, para a gente trabalhar eles, a gente acaba se tornando refém de tudo aquilo que chega até nós. Né? Doutora, mas olha só, assim, eu vejo que muita gente critica a internet, critica as redes sociais, como, sei lá, causa distanciamento entre as pessoas não gerem bem as emoções por causa da internet, mas eu percebo que agora veio uma geração muito consciente a partir da internet, porque tem mais informação por lá, tem mais conhecimento por lá. Minha irmã mesmo, por exemplo, ela tem 15 anos. E ela já vem com explicações pra mim, que obviamente ela leu da internet, de psicólogos da internet, de mentores da internet, que eu falo, Rebeca. Ela te dá uma aula, né? E aí eu percebo, é uma geração que tá vindo agora muito consciente socialmente, emocionalmente, muito mais do que até a minha, que é dos 20 aos 30 anos, sabe? Exatamente, Blender. E olha, eu acho que coincidência, sim. Acho que tem um fator que talvez influencie um pouco nisso também, queria até que você tratasse um pouco, porque talvez a nossa geração e as gerações anteriores não tenham ouvido falar muito sobre inteligência emocional. Que é um tema que hoje parece que está mais presente e que também é muito discutido nas próprias redes sociais. Isso pode nos ajudar e ajudar os jovens também a lidar com esses seus dilemas, de alguma forma, não é? Com certeza. Eu diria que de todas as formas, Frater, porque a inteligência emocional é justamente a gestão, a capacidade da pessoa saber lidar com as suas próprias emoções.
Então aí a pessoa não vai ter uma ansiedade generalizada, ela não vai ter uma depressão, ela não vai ficar refém de medicamentos psicoterápicos, ela não vai ter conflitos interpessoais, nem no trabalho, nem no núcleo familiar. Aumenta a probabilidade dela ter relacionamentos amorosos mais saudáveis. Por quê? Porque é uma pessoa que aprendeu a gerir suas emoções. Uma pessoa que não sabe gerir suas emoções é uma pessoa que vai enfrentar muitos obstáculos na vida dela e vai sofrer muito. Porque tudo é caótico para ela, Porque né? tudo é caótico. E doutora, sabe uma reflexão que eu acho importante também, tanto o jovem que está em casa fazer, quanto os pais na hora que tá ali, ó, naquela coisa, irritado, cansado, o adolescente batendo porta, falando que pode mais. É sempre os dois trazerem aquela reflexão do o pai e a mãe lembrar que um dia eles também foram adolescentes. Sim. Eles têm que lembrar disso, lembrar desse turbilhão que é, né? Biologicamente é muito difícil ser adolescente, né? O corpo mudando, o hormônio mudando, tudo mudando. E isso interfere mesmo nas atitudes, mas também os adolescentes, se possível, pelo amor de Cristo, lembrar que é a primeira vez dos pais sendo pais, né? Sim. Tipo assim, eles também ali estão aprendendo, estão tentando lidar com a vida adulta, com as responsabilidades. Gente, eu tenho um cachorrinho. Eu já fico assim, ó, com a responsabilidade de manter o bichinho vivo, bem, você imagina um ser humano. É muita coisa. Aí isso, Polly, entra a fala do Blender, sabe? Quando ele disse sobre a questão do conhecimento que os filhos, os jovens têm através da internet. Como que isso pode ser usado a favor dos filhos, dos jovens, né? De estar buscando. Claro que tem que ter sempre um adulto, dependendo da idade. Por exemplo, eu tenho um afilhado de 7 anos. Ele já sabe o que ele vai ser e ele me dá aula de astrologia. Eu não entendo nada de astrologia. Ele me dá aula. Ele me dá aula de vírus. Ele fala que uma das profissões que ele vai ter, ele vai ser cientista. Ai, que gracinha. Então ele tá estudando um vírus para combater todos os outros vírus que têm aparecido. O Covid é um deles. Uma criança de 7 anos. Mas assim, a gente estimula ele a estar pesquisando, a estar estudando, a estar buscando esse conhecimento. Quando eu falei da questão que deveria ser obrigatório nas escolas, a gestão da emoção, que entra dentro da inteligência emocional, seria justamente, Polly, porque apesar dos hormônios alterados na adolescência, a fase da onipotência que a gente sabe que tem, a pessoa, se ela souber administrar suas próprias emoções, porque a criança, ela muitas vezes bate a porta, não é de revolta, é porque ela não sabe como manifestar a contrariedade dela. Ela não tem habilidade social para usar argumentos para falar. Ela não sabe trabalhar o nível de estresse, de ansiedade dela através de uma simples respiração, que é uma técnica da psicologia também. Então, assim, para manejo do estresse e da ansiedade. Se a criança aprende isso dentro da escola, não precisava a pessoa esperar passar por surtos psicóticos de ansiedade, picos de ansiedade altíssimo, estresse. Quantas pessoas chegam no hospital com a dor no peito, batimento cardíaco, né? Por falta de gestão das emoções. Então, se isso fosse inserido dentro das escolas, Frater, com certeza eu penso que de forma geral, eu estou assim, colocando já uma coisa ampla, o mundo estaria totalmente diferente do que está hoje, incluindo as violências que a gente vê. Veja então que o Jovem Romero é informação e qualidade de vida também, viu? E agora eu quero ir para uma parte muito legal do nosso programa, porque pensando na juventude, hoje o nosso amigo Andrei trouxe pra gente o gostinho de um jogo que trabalha as principais questões da juventude de uma forma poética e agridoce. Vamos acompanhar aí. Andrei, é com você. E aí, meu povo, como é que vocês estão, gente? Jovem, escuta isso, ó. Inseguranças, amizades para toda a vida, bullying, escolhas difíceis. Sentiu alguma semelhança aí? Sentiu alguma semelhança com a sua vida? Eu acho que esses temas, eles estão presentes na vida de praticamente todos os jovens, né? Mas nós viemos aqui para falar de quê? De jogos, né? Então eu tenho uma obra-prima para te apresentar que tá recheada desses temas aí, desses assuntos. E é claro, com um pouquinho de tragédia no meio aí para dar um temperinho, né? Fica aí que eu já vou te mostrar qual jogo é esse. Life is Strange é um jogo de narrativa onde as escolhas do jogador mudam o rumo da história.
ou pelo menos os detalhes para chegar até um ponto específico. Ele foi desenvolvido pela Dontnod e publicado pela Square Enix. Lançado em 2015, o jogo ele foi dividido em 5 episódios, que saíram de janeiro a outubro desse mesmo ano. Mas agora vamos para a história. Você é Maxine Caulfield, um estudante de fotografia na cidade de Arcadia Bay, que depois de testemunhar o assassinato de uma aluna na escola, descobre que tem o poder de voltar no tempo, salvando assim a garota, que depois Max descobre que é sua amiga de infância, a Chloe. No decorrer dos 5 episódios, a Max passa por várias situações onde ela tenta usar os seus poderes para ajudar outros personagens. Essas situações elas envolvem assuntos pesados como bullying, drogas, suicídio, eutanásia e até vazamento de imagens íntimas. O fato é que cada vez que a Max volta no tempo, o corpo dela sente os efeitos e começa a ficar doente, começando a sangrar o nariz e depois até desmaios e avançando para um ponto em que ela começa a perder o controle sobre a viagem temporal. A Max e a Chloe, elas investigam o desaparecimento da Rachel, que é a melhor amiga da Chloe. E nesse processo elas acabam se envolvendo com uma série de crimes que tem acontecido em Arcadia Bay. A Max ela precisa fazer escolhas a todo momento. Ela decide se deixa os acontecimentos fluírem no tempo normal ou ela volta e muda o que aconteceu. E assim ela acaba se tornando responsável pela morte ou não de algumas pessoas. Life is Strange tem um roteiro incrível e te leva para dentro do jogo à medida que você vai fazendo as escolhas e lidando com a consequência de cada uma delas. Existem momentos que não tem como ganhar. Apenas você decide se escolhe entre a vida de um ou de outro, ou entre a vida de um ou de vários. O peso dessa decisão, ela fica na consciência do jogador e com certeza você vai ficar pensando: e se eu tivesse escolhido diferente? Life is Strange é um jogo trágico, mas fica uma coisa: a importância das escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Na nossa vida a gente não tem o poder de ficar voltando no tempo e refazendo as escolhas que a gente achou errado. Apesar que, se for olhar pelo ponto da Max, a história dela, isso no final das contas não é uma coisa muito boa, né? Então, que a gente saiba realmente escolher bem, pensar nas nossas escolhas, comemorar as escolhas que a gente acerta e superar as escolhas que a gente errou. Afinal, a vida do jovem é isso: escolhas e mais escolhas a cada minuto da vida. E pra gente finalizar, eu quero que você vá lá no Instagram Jovem Romero e me fala uma coisa: você queria ter esse poder de voltar no tempo pra poder mudar alguma coisa? Ou já superou tudo? Já tá bem ciente aí, já superou tudo? E vocês aí no estúdio, o que vocês me dizem? Antes de voltar pra vocês, eu vou fazer aquele convite de sempre. Vai lá no YouTube e procura pelo canal Dre Plays, que lá tem uma versão estendida desse vídeo, além de muitos outros vídeos aí sobre o nosso universo gamer, tá bom? Valeu, pessoal, e até semana que vem! Obrigado, André. Cara, o André é fantástico, né? Eu esperava entretenimento, recebi reflexão, depressão. Meu Deus. Depois a gente vai ter que ser atendido todos pela Juliana, viu? Não é, por favor, Juliana, fica aqui. Olha, que tema importante, né? Um jogo que fala sobre escolha, sobre decisão. Um momento da vida em que o jovem ele tá repleto ali de outras pressões e com as quais ele nem sempre sabe lidar, não é mesmo? Apesar de parecer um assunto meio pesado, assim, quem vê pela primeira vez fala: nossa, que jogo pesado. Mas não, eu acho que são escolhas mesmo, e mostra de forma, às vezes, até um pouco utópica, claro, porque a utopia tem esse papel, né, de fazer esse questionamento da sociedade que a gente tá. Eu acho que é justamente isso, mostrar que a gente tá a todo momento se confrontando decisões da vida, e que aquilo que você faz, às vezes, tem impacto na sua vida e também na vida do outro, né? Acho que isso é mais importante, e assim, por mais que são temas pesados, infelizmente fazem parte, né, Juliana, da vida do jovem, questões como suicídio, questões como drogas, questões como amizades, bullying, escolhas, né? E eu acho que na juventude é muito novidade, que a gente agora mais velho, mais adulto, a gente entende que a vida a gente tá escolhendo o tempo todo. Cada escolha a gente abre mão de alguma outra coisa, né? Mas na juventude, na adolescência principalmente, é mais difícil entender isso, né? Essa compreensão, essa clareza, justamente porque o jovem geralmente ele não pensa a médio e longo prazo. Porque na cabeça dele, ele tem todo o tempo do mundo. Todo o tempo diria do mundo. Legião Urbana. Exatamente. Temos nosso próprio tempo. Exato. Exatamente. Então, assim, por isso que geralmente quando mais jovens não têm esse cuidado com a saúde, não tem o cuidado com as amizades. Então, assim, com os experimentos, né? Vou experimentar isso aqui até com aquela
crença, né? Eu vou experimentar, às vezes ele nem tá com vontade, mas para trazer a sensação de pertencimento àquele grupo, muitos jovens acabam entrando no mundo das drogas por isso. E ainda mais quando tem aquela sensação de rejeição pela família, pelo núcleo familiar. Isso aumenta a probabilidade. Olha, diante disso, a fé cristã ela nos oferece algo muito importante e necessário, que é bíblico, que é o chamado discernimento. E discernir é justamente ver entre as opções, ver bem, ver com clareza. Mas para ver com clareza, a gente precisa ter ali uma bagagem. Essa bagagem vem, de algum modo, da fé, claro, pela oração, pela escuta da palavra de Deus, mas vem também do modo como nós observamos a realidade, dos conhecimentos que nós recebemos de um modo intelectual, mas também do conhecimento afetivo, autoconhecimento e as relações que nós vamos cultivando. Esse é um tema muito importante que a gente ainda vai poder falar um pouquinho mais sobre ele, mas agora eu quero falar com você, jovem que está em casa, que você é convidado a interagir conosco nas nossas redes sociais, não é mesmo? É isso mesmo, Frater. Todo mundo que está em casa pode seguir a gente lá. Tem o Instagram da TV Pai Eterno, @TV Pai Eterno. Tem o Instagram deste programa aqui que você pode mandar mensagem, pergunta para todo mundo que está aqui, pro André que participou, que é o @Jovem Romero. E tem mais, né, Blender? E mesmo, você pode acessar o YouTube da TV Pai Eterno, que é @TV Pai Eterno. Lá vai ter todos os episódios do Jovem Romero disponíveis. Além dos episódios, né, dos outros programas, tem também novena, tem as missas também. E você consegue acompanhar todo o conteúdo de lá. Então, se não pôde acompanhar direto aqui pela TV, vai lá que tá tudo disponível. E você que é um jovem mais experiente, um jovem de alma, já a gente volta para falar com você de um assunto muito importante, viu? Fique aí. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta, jovens romeiros, e hoje tratando desse tema tão importante sobre o que é ser jovem. Inclusive já apontamos aqui um estudo sobre o Estatuto da Juventude que define uma idade própria para a juventude, entre 15 e 29 anos, mas fica uma pergunta, será que a idade é realmente o que define a juventude de uma pessoa? Ou independente da idade, existem tantas pessoas que já são um pouco mais experientes e que cultivam este espírito de jovialidade. Juliana, o que você nos diz sobre isso? Olha só que interessante, né? Eu, como cultivadora de saúde física, emocional, espiritual... Pode dizer que você é jovem. Posso dizer. É interessante, uma dica que eu dou para todos que estão assistindo aqui, não só pensando na longevidade com qualidade, Frater, mas se a gente entender que, por exemplo, através do exercício físico, o nosso corpo produz novas células. Novos neurotransmissores também são criados no nosso cérebro. Então, aí, a comprovação já, né, comprovado cientificamente, que o exercício físico, ele potencializa a juventude na pessoa independente da idade. Tanto é que eu conheço pessoas que têm idade cronológica, que dentro desse estatuto aí entraria já na velhice, e são jovens, porque são praticantes de exercício físico.
Olha só que legal, você falou sobre exercício físico e do mesmo jeito como nós falamos aqui com o jovem de idade, agora nós queremos conversar também com a jovem de espírito que é adepta à prática também de alguns exercícios. Por isso vamos receber aqui no nosso telão a Edinamar. Vamos falar com ela então? Edinamar, boa tarde! Boa tarde a todos os telespectadores, galera que segue o Jovem Romero, vocês que são os apresentadores, a convidada. É um prazer falar com vocês. O prazer é nosso, Edinamar. Com esse tema que é tão importante, né? E é bastante discutível, né? Muitas pessoas pensam que ser jovem ter até 29 anos, né? Como você disse aí. Ou pessoas que já passaram dessa época, dessa idade, muitas pensam que, às vezes até antes disso, já se sentem velhas, né? A mente já está, assim, predisposta a pensar que a pessoa é velha. Edinamar, e você então... Você então se sente jovem e cultiva uma alma jovem, é isso? Só que essa descoberta, ela não foi de muito tempo atrás, não. Conta um pouquinho pra gente. É o seguinte, durante a pandemia, eu passei assim, uns momentos muito difíceis, aquele medo, aquela coisa, e aí isso desencadeou em mim uma ansiedade, como a Juliana tá falando aí, né, doutora Juliana, me desencadeou uma ansiedade muito grande. Mas o que eu fiz? Eu comecei a buscar em Deus uma saída para aquilo ali. E aí comecei a me encontrar, procurei apoio psicológico, tudo. E eu me vi, assim, outra pessoa, depois de fazer essas terapias, de ir para o exercício físico, você entendeu? Então hoje eu me sinto, apesar da carga dos anos, eu me sinto uma pessoa jovem. Olha que legal, Edinamar, qual exercício que você pratica? Conta um pouquinho pra gente da sua rotina de cuidados. Hoje eu pratico hidroginástica e musculação também. Isso tem feito a diferença na sua vida também. Nossa, ao longo desse tempo. Total. Edinamar marombeira. A parte mental, a parte física, a disposição e aquela energia que a gente vai perdendo com os anos. Aquilo tudo, assim, parece que foi renovado em mim. Claro que eu não sou, né? Eu não posso sair daqui, por exemplo, e ir até onde vocês estão correndo, né? Claro que isso não consigo. Mas eu hoje me sinto outra pessoa, outra. E outra coisa também, o fato de eu ter um filho ainda muito jovem, 21 anos, isso também me obriga a ser mais jovem, para acompanhar o pique dele, né? Para ter passado a adolescência, né? Especialmente agora que ele está na juventude, terminando a faculdade, escolhendo melhor o que ele vai seguir na carreira e tudo. E aí isso automaticamente me obrigou a me tornar uma pessoa muito melhor, sabe? Mais animada, mais comunicativa. É isso. Que experiência bonita, viu? Isso é dom do Pai Eterno na sua vida, também na vida da sua família. Queria que você encerrasse dando um conselho para as pessoas que querem manter a sua alma jovem. Eu acho que a primeira coisa que eu citei aqui é a pessoa ter a sua fé firmada em Deus, né? Mesmo nos momentos mais difíceis que a gente passar, Deus sempre tem uma solução para a gente. E aí, assumir essas responsabilidades consigo. Ou seja, exercício físico, tentar melhorar a alimentação, praticar bons pensamentos, não ter ódio, pedir que Deus, que o Espírito Santo, né, te liberte dessas coisas e segue em frente. Muito bom, Edinamar, foi um prazer conversar com você, perceber a sua jovialidade. Nós pedimos que o Pai Eterno te abençoe cada vez mais, para que você continue assim, viu, com a mente ativa, com o corpo saudável, cuidando de você para cuidar melhor também da sua família. Obrigada, foi uma experiência muito bacana falar com vocês. E se quiserem que eu fale de novo, estarei aqui
à disposição. A gente não só quer que você fale, como a gente quer ir junto com você também fazer esse exercício aí, tá bom? Eu a não Polly garanto. disse que tá precisando. Eu tô precisando, mas eu não garanto a disposição. A Edinamar dá um banho. Ela vai ter que fazer uma consultoria pra gente, Vai viu? ter que fazer um Passa o coach. treino pro Blender aqui. O tempo não permite, mas aí, só rapidinho, se der tempo. Sim. Eu sou uma pessoa já aposentada, sou jornalista, que continuo trabalhando. Que lindo. Então, por aí vocês veem, né? Como é que é. Que alegria, viu, Edinamar? Muito obrigado, viu? Pai Tudo Eterno de bom abençoe pra vocês. sempre. Abraços a todos. Tchau, tchau. Ô, Frater, eu gostei de duas coisas que a Edinamar falou aí que eu acho muito importante. Que é, mesmo após a aposentadoria, a gente sabe que muitas pessoas aqui no Brasil precisam continuar trabalhando por necessidade porque o dinheiro não cobre. Mas caso a pessoa consiga, né, essa possibilidade de se manter trabalhando, independente de seja a sua área ou tentar uma outra coisa, né, um artesanato, um esporte, alguma outra coisa, é muito importante para manter esse espírito jovem, não Claro. é? Mas outra coisa que ela falou também é sobre o perdão, né? Porque ela falou assim, não cultivar pensamentos negativos, não cultivar sentimentos ruins, né, Dodora? Então, assim, essa questão do perdão, de aprender a deixar as mágoas pra lá, de buscar se perdoar também, né? Eu acho que tem muito isso do auto-perdão. As pessoas guardam mágoas dos outros, mas guardam mágoas de si mesmo, nesse pensamento de, porque se eu voltasse no tempo eu faria isso, às vezes você faria até pior. Então fica com a sua história, se perdoa, né, doutora? Realmente é pertinente aquilo que a gente já havia falado, né, da busca do autoconhecimento, a gestão das emoções, porque todo ressentimento que a pessoa leva por um longo período da vida dela, aquilo não só vai deixá-la deprimida, mas vai criar, por exemplo, a gente pode pensar nessa possibilidade, porque existe, e é fato já comprovado, que a pessoa que carrega por muito tempo, por muitos anos, sentimento de culpa, de mágoa, são pessoas que tendem a desencadear mais células cancerígenas no organismo. Eu vi isso mesmo, doutora. Eu li um artigo sobre isso, muito interessante, que a relação muito grande das emoções, né, dos sentimentos, com doenças físicas mesmo. Doenças físicas. Por exemplo, eu estava lendo um artigo que falava sobre, por exemplo, a gente ter muito medo, sim, ficar nesse sentimento de medo, e a gente libera muito veneno no nosso corpo, né, que são hormônios que fazem mal pro rim. Exato. O excesso do cortisol, ele traz prejuízos fisiológicos. Tem as doenças psicossomáticas. Exatamente. Existem as doenças psicossomáticas. E quando eu falo do câncer, é porque é uma doença que eu acredito que todo mundo teme essa doença. E todos nós temos células cancerígenas. Só que só vai ser desencadeado naquelas pessoas que não conseguem lidar com as suas emoções, que têm uma vida sedentária, que não conseguem manter um equilíbrio na alimentação, ter uma alimentação mais balanceada, mais saudável. Porque muita gente pensa assim, eu venho de uma família que tem histórico de câncer, então provavelmente eu vou ter câncer. A pessoa fica já neurótica com aquilo. E dependendo do estilo de vida que ela tem, se é um estilo de vida jovem, ela não vai desencadear o câncer. Se ela sabe gerir suas emoções, se ela se cuida, se ela cuida dos seus pensamentos, tudo começa na mente, gente. Aquilo que ela falou é crucial, né? Que nem eu falei, não precisa esperar chegar ao ponto de, agora eu tenho que procurar um psicólogo. Não! A gente pode começar a gerir nossas emoções através da busca de uma leitura, buscar estar no meio de pessoas saudáveis, em ambientes saudáveis, buscar a questão da fé, cultivar a gratidão. Uma das formas de cultivar a juventude é essa. A pessoa parar de reclamar e começar a orar, agradecer a Deus. Muito importante. Né? A Marisa Monte fala na música dela, né? O estado contente da mente depende da gente, basta acreditar. Exato. Caramba, olha só. Gente, que dicas importantes a gente tem aqui hoje, né? Adorei, terminou pra cima esse programa. Fizemos já uma consultoria. E olha, mas antes de terminar, Polly, eu quero fazer uma pergunta pros meus amigos, né? Ai, meu Deus, Polly, lá vem. você é uma jovem com alma de velho ou você já é uma velhinha com alma de jovem? Não, eu sempre fui velha, desde a adolescência, gente. A minha alma é velha. Hoje eu entendo que, na verdade, é que eu sou um pouco introvertida, entendeu?
Porque eu gosto mais. Eu não, desculpa, não gosto muito de sair, assim, pra balada, essas coisas. Meu rolê é mais tranquilo. Aí eu ficava assim, nossa, eu sou velha. Mas não, é só porque eu gosto de uma coisa mais sossegada. É porque o seu perfil é mais tranquilo. Isso, a personalidade exatamente. dela. Mais ir pra natureza. Não muito também não, que eu sou muito fresca. Natureza, agora eu vou querer saber do Blender então, né, Blender? E você? Eu sou mais pro aventureiro mesmo. Eu gosto muito de mochilão, gosto muito da natureza. E é um lugar que eu me encontro muito. É meu local, assim. Apesar de trabalhar muito, em vários horários, porque a rotina pede, né? A profissão pede isso da gente. Mas eu gosto mais do negócio mais animado mesmo. Então eu acho que eu sou um jovem... Não, como é que é? Sou jovem. Um jovem com alma de Um jovem. jovem senhor, ou um senhor jovem. Um senhor jovem, um senhor jovem, né, doutora? Que legal. E você que tá em casa, você se considera um jovem senhor ou um senhor jovem? Interaja com a gente lá nas nossas redes sociais, que são quais? @TV Pai Eterno, no nosso Instagram e também nos outros meios que nós temos de comunicação, não é mesmo? A gente tem o TikTok também, tem o YouTube. Isso. E eu termino aqui agradecendo a vocês por esse papo tão legal que a gente teve hoje, falando sobre juventude, trazendo esperança, dicas, alegria e muita fé também para os nossos jovens que estão em casa. Eu tenho certeza que você que está acompanhando a gente agora, que é jovem de idade, mas também que é jovem de espírito, vai ficar ligadinho com a gente também nos próximos episódios. Doutora Juliana, muito obrigado pela sua presença. Foi um grande prazer ter você aqui conosco, viu? Obrigada a vocês, tá? Pelo convite e foi um prazer. Espero ter contribuído e Demais. com vocês. E vai ser sempre um prazer. Quando vocês precisarem, podem me chamar que eu volto. Obrigada. Olha, e você também, é claro, né? Eu tô com sempre toda essa batendo presença ponto aqui. Muito obrigado por estar com a gente. Trazendo a minha alma um pouco jovem, um pouco senhora. Um pouco das duas coisas. Multifacetada ela. Isso. Jovens nerds aí, ó. O pessoal que gosta de ler, que gosta de assistir um filminho, que não dispensa um ar-condicionado, um chuveiro quente. Eu tô aqui. E obrigado ao nosso jovem aventureiro Blender aqui com a gente. Eu vou mandar um recado pros motoqueiros, então. Por favor. Foi bom demais estar aqui. Convido você, inclusive, a assistir o Pautas da Igreja na segunda-feira, que eu vou estar lá também. Acessar nossas redes sociais para conversar com a gente. E foi muito bom, é sempre bom estar por aqui. Gente, foi lindo, viu? Muito obrigado pela sua audiência, jovens romeiros. A gente tem um encontro marcado na semana que vem. Eu espero por você. Tchau, tchau.